Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos ao sexto encontro de vidreiros. Eu me chamo Isabelle, sou formada em engenharia civil e fiz mestrado na área de processos químicos. Eu atuo na área de vidros desde 2016 e vou contar um pouquinho da minha trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, para vocês. Então, trazendo aqui, meu nascimento foi em 1997, eu sou de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, sou filha do Gilberto e da Cinelândia, tenho duas irmãs e dois sobrinhos, um menino e uma menina. Sem eles, acho que nada dessa trajetória teria acontecido. Então, eu posso começar aqui com o ensino médio, foi em 2012, eu me formei no Senai. Logo após o ensino médio, eu entrei na graduação em engenharia civil. Eu sou formada na Tecnológica Federal do Paraná, iniciei em 2015, finalizei em 2020. Durante esse período, eu ganhei dois prêmios relacionados à área de vidros. Um deles foi do Instituto 3M e o outro deles foi da Fundação Banco do Brasil. Em 2021, eu iniciei o processo de mestrado. Então, eu sou mestre em processos químicos, também pela Tecnológica Federal do Paraná, e da mesma forma atuando na área de vidros, agora na área de fusão. E, em seguida, eu ingressei, durante esse processo de mestrado, na Ambev, na área de produção de garrafas. Então, eu trabalhei 2 anos na Vidros Rio, como supervisora, na área de processo ou forno, também conhecido em algumas indústrias. E agora, esse ano, eu assumi um novo desafio, que é na Vidros Paraná, aqui em Carambeí, próximo a Ponta Grossa, como especialista na parte de projetos. Então, a fábrica ainda não startou. Entrando um pouquinho mais a fundo na parte de trajetória acadêmica, em 2016, como eu disse, eu iniciei a minha relação com o vidro. Como isso aconteceu? Eu tinha um professor de química que era muito fã da área de vidros, ele já trabalhava com isso e ele ainda não tinha nenhuma ligação com a área de engenharia civil. Apesar de dar algumas matérias específicas no curso, ele ainda não tinha nenhum projeto relacionado à construção civil com o vidro. Então a gente se conheceu lá em 2015. Em 2016 ele me convidou para fazer parte de um dos projetos dele e eu iniciei então um projeto que já tinha começado com uma menina de engenharia civil, que era a utilização do pó de vidro para construir artefatos de concreto para utilização em elementos não estruturais. Então, eu iniciei esse projeto junto com a minha amiga que está na foto, a Tássia, e basicamente o que nós fazíamos era um processo bastante rudimentar. Nós tínhamos um tubo vazado, como aparece aqui na imagem, e nele a gente utilizava um pilão e transformava cacos de vidro que vinham de cooperativas em pó de vidro para utilizar como areia. E aí, esse processo ele se mostrou bastante vantajoso, porque ele conseguia aumentar a resistência do concreto e ainda acabar com um passivo ambiental bastante grande, que é o vidro dessas localidades que ficam um pouco mais distantes de indústrias vidreiras. Às vezes não compensa a logística de levar eles até as áreas de beneficiamento. E aí, com isso, a gente consegue valorizar o resíduo e aplicar ele localmente. Então, essa era a ideia. Essa ideia ela foi defendida no processo de premiação da 3M, e em 2017 a gente conseguiu lograr, então, o prêmio de estudantes universitários, foi o sétimo prêmio lá em 2017, e a gente conseguiu um aporte de 50 mil reais para desenvolvimento do projeto, justamente para conseguir escalonar ele, porque até então ele era um processo manual, era bastante trabalhoso, e com a máquina a gente conseguiria passar a produzir toneladas por hora. Então, a gente colocou essa máquina no aterro sanitário da cidade, que fica em conjunto com uma cooperativa, e aqui tem um pouquinho do processo de funcionamento naquele período, durante 2017/18. Deixa eu... Então, basicamente, ele é composto por uma esteira de alimentação. Essa esteira ela vai entrar nesse espaço encapsulado, que só tem uma saída para exaustão.
E aqui a gente sai do britador e chega numa esteira que alimenta a nossa peneira vibratória. Essa peneira ela é graduada, então ela divide em 3 granulometrias diferentes. Uma delas ela pode ser utilizada em jateamento de peças, tanto de carros quanto navios. Ela já é utilizada na indústria para pintura. A segunda peneira como areia e a terceira ela pode ser utilizada em adição ao cimento também na construção civil. Então, essa ideia de utilização em adição ou substituição ao cimento, ela foi aplicada em uma empresa de artefatos de cimento que ficava muito próxima à cooperativa. Então, se mostrou viável essa parceria entre as duas empresas e nós fizemos o cunho técnico/científico para conseguir viabilizar a adição de pó de vidro nesses elementos criados pela Beitiaba, que era a empresa de artefatos. Então, aqui nós temos os cobogós, que são itens de arquitetura, né? Eles não são estruturais. Temos pavimentos intertravados, o popular paver, que também está na foto aqui embaixo. Ele fica com aspecto espelhado, né? Ele fica com aspecto marmorizado, podemos dizer. E também em meio fio, que é aqui o pedacinho desta foto aqui. Então, ele se mostrou bastante viável, essa substituição, visto que a gente conseguiu um acabamento melhor para a peça, conseguiu uma resistência melhor e ainda conseguia fechar um ciclo, que era justamente conseguir coletar a cooperativa coletar do consumidor, ela realizar esse beneficiamento e ela entregar para uma empresa de pré-moldados para voltar à sociedade. Então, isso caracteriza um ciclo fechado de reciclagem, e com essa premissa, a gente conseguia cadastrar isso como uma tecnologia social, visto que ela atinge positivamente a sociedade, pode ser replicada em vários outros lugares do Brasil, e a gente defendeu isso na Fundação Banco do Brasil. Então, aqui nós recebemos o prêmio em 2019, o projeto em si, por impactar tanto o meio ambiente quanto a renda das cooperativas e conseguir fechar esse ciclo. Então, a gente conseguiu vencer em 3 categorias diferentes desse prêmio, e uma das verbas foi destinada justamente ao incentivo ao meu mestrado. E aí eu consegui desenvolver novas soluções para conseguir aplicar o vidro com um valor um pouco melhor para conseguir trazer um benefício para as cooperativas. Então, aqui tem um vídeo breve mostrando um pouquinho sobre o projeto. Essa iniciativa surgiu da conversa com um catador, né, de materiais reciclados. Só que o vidro ele era um dos resíduos que era deixado para trás. Então, essa possibilidade de encontrarmos junto uma solução, ela nos pareceu uma iniciativa muito positiva. Hoje, a ideia é que esse vidro moído seja um substituinte da areia, que é um recurso natural finito. Quanto à parte econômica, a matéria-prima que a gente tem em abundância hoje em dia e que não é utilizada é o resíduo. Vai gerar uma renda a mais para os catadores e vai solucionar um problema ambiental. Para nós, a esperança, né, que a gente vai conseguir compradores, até mesmo na região da construção civil, para moer essa quantidade grande que vem de vida e dar o destino e agregar mais valor. Então, em 2019, nós fomos certificados como uma tecnologia social, e com isso, a gente recebeu esse aporte para conseguir viabilizar o meu estudo de mestrado, que seria a aplicação do vidro com um maior valor agregado. E aqui entra a área de fusão do vidro dentro da minha história com o elemento. Então, nós iniciamos o processo focando em foam glass, que nada mais é que a tradução livre de espuma de vidro, e é um material bastante resistente, ele tem um melhor isolamento térmico e acústico do que vários elementos da construção civil, como isopor, próprio tijolo, e ele apresentou uma resistência satisfatória para ser utilizado dentro do concreto. Então, durante esse período de mestrado, eu estudei a formação da espuma de vidro, e aqui, então, tem a premissa básica para a formação dela, que é basicamente a utilização de pó de vidro junto a um agente espumante, então, o pó de vidro junto a um agente espumante,
e colocando ele a uma temperatura entre 700 e 900 graus para chegar na transição vítrea. Então, ele chega no ponto de amolecimento, mas a gente impede que ele ocorra a fusão sem antes aprisionar os gases dentro dele. Então, basicamente, o agente espumante que a gente utiliza precisa liberar um gás. E aqui a gente tem os principais, eles podem ser materiais puros, podem ser materiais reciclados. Então, o principal aqui é o carbonato de cálcio e o dióxido de manganês. E ele vai, durante o processo de aquecimento, liberar um gás. E quando ele liberar esse gás, é feito resfriamento rápido para aprisionar o gás dentro da peça. Então, ao invés de conseguir um elemento maciço, nós conseguimos um vidro com pequena quantidade de vazios. E esses vazios fazem com que a peça se torne mais leve. E aí, então, a gente teve a ideia de adicionar isso no concreto. Então, foram feitas pedras de vidro, então pedras como se simulasse um isopor feito de vidro, e ela foi adicionada dentro do concreto para substituir a pedra brita. E isso se mostrou bastante viável, ela chegou a uma resistência satisfatória, tanto para elementos estruturais, até mesmo, e apesar de ter uma resistência alta, ela era bastante leve, o que dentro da construção civil é um ótimo benefício. E hoje a pedra que a gente utiliza, ela tem uma densidade bastante alta e acaba gerando bastante peso para a estrutura de fundação. Então, esse benefício ele foi bastante visado, né, durante o processo de mestrado. E aqui tem um pouquinho da forma como a gente conseguia pelletizar, desculpa, para formar as bolinhas sem precisar fazer isso manualmente. Então, o processo que veio da indústria farmacêutica, dos pellets, né? E aqui a gente vê que forma esferas. Bom, esse foi o processo de mestrado, e durante o período de mestrado, eu acabei me inscrevendo em alguns processos em empresas que já trabalhavam na área de vidro, e uma das empresas foi a Ambev, e no fim de 2021, concomitante ao mestrado, eu acabei passando no processo de trainee da Ambev. Durante esse período, então, de janeiro, os primeiros meses de 2022, eu entrei na companhia e acabei conhecendo várias áreas dentro da empresa, tanto da área logística quanto da área de pesquisa, que é o nosso CIT, e até mesmo as próprias cervejarias. E durante todo esse período, eu sempre deixei muito clara a minha paixão e a minha vontade de trabalhar com vidro, visto que a Ambev verticaliza os processos e ela já tem uma fábrica de vidro que fica no Rio de Janeiro. Então, durante o processo, foi feita a alocação dos trainees e eu acabei parando na fábrica do Rio de Janeiro e trabalhei lá durante 2 anos, quase 2 anos, como supervisora na área de processo, que engloba desde o recebimento do caco até a mistura na casa de mistura e a fusão dentro do forno para entregar o vidro fluido para que a produção consiga condicionar. Então, aqui tem uma foto na frente do regenerador do forno 1 da empresa. Durante esse período, aqui tem o regenerador, o silo de mistura pronta, e aqui a entrada em forna para a entrada do forno 1, não dá para ver ele inteiro. Mas durante esse processo a gente passou por vários desafios. Eu participei de 2 transições de cores, foi uma do vidro âmbar para o vidro verde, outra do vidro verde para o vidro âmbar, e agora participei de um pedacinho da transição do âmbar para o vidro flint, visto que eu fui transferida para o Paraná e acabei não pegando a data exata da transição. Aqui, então, está toda a equipe que tornou esses dias muito melhores. E então a gente passou, como eu disse, por vários desafios, foi um período de bastante aprendizado. E aqui eu tenho basicamente os processos e que eram responsabilidades do forno aqui em cima, que é a formulação, a parte de condução do forno e de controle de temperaturas. E aqui é o nosso produto, né? Então aqui a gente tem uma gota de vidro e aqui a gente tem as garrafas logo após saírem do molde. Por fim, em 2024, como eu já citei, eu fui transferida para a Ambev Vidros Paraná. É uma planta que ainda não startou, ela está em construção.
Essa foto é de cerca de 2 meses atrás. Então, a gente tem aqui, hoje, a planta do forno já está pronta. A parte de casa de mistura é onde eu vou acompanhar a montagem nesse momento. Aqui nós temos a área fria. E aqui, esta parte com pilares pré-moldados seria a área de logística. E os demais periféricos, claro. Mas agora o desafio, então, ele inicia desde o processo de construção até chegar na fábrica e no dito chão de fábrica para conseguir operar. E a previsão é que a gente consiga startar essa planta em Carambeí, no Paraná, em outubro de 2025. E agora assumi esse desafio e eu estou aí, com o meu contato aqui na tela, para tudo aquilo que vocês tiverem de dúvidas, o que vocês ficaram com curiosidade para entrar em contato e trazer um pouquinho daquilo que eu já conheço sobre vidro para o resto do mundo, que, olha, acho que é uma arte que merece muito reconhecimento, ela é muito complexa, ela é apaixonante, depois que você entra nesse mundo, você, olha, não sai tão fácil, e eu estou, como eu disse, à disposição para qualquer dúvida, qualquer curiosidade. Agradeço pelo tempo de vocês e é isso. Abraços.